Primeira série, biologia, gravando. Boa tarde, gente. Mais um encontro nosso online. Torcendo para chegar logo o dia da gente ter o nosso encontro ao vivo, presencial. Gente, olha só. Hoje a gente vai fazer uma aula onde eu separei aqui pontos importantes, né, que talvez vocês possam ter ficado com alguma dúvida sobre os capítulos 8, 9, 10 e 11, os 4 últimos capítulos que nós estudamos. Entretanto, uma coisa importante de eu falar com vocês que a nossa próxima atividade avaliativa, né? Para a nossa próxima atividade avaliativa, eu vou cobrar os capítulos 8, 9 e 11. Ou seja, o capítulo 10 não será cobrado. Mesmo assim, eu vou falar a respeito dele, mas lembrem-se, quando vocês forem estudar e se preparar para essa atividade avaliativa, não precisam se preocupar com o capítulo 10, tá ok? Então, inclusive, eu vou falar do capítulo 10 hoje um pouquinho mais rápido, exatamente por conta disso, tá bom? Vamos lá, então. Em relação ao capítulo 8, né? No capítulo 8, nós falamos a respeito das micoses. Vimos que as micoses, elas podem ser classificadas. Então, a gente tem a primeira classificação como superficiais. E aqui nós temos os exemplos das micoses superficiais. Pitiríase vesicolor, Tinea nigra, Piedra negra e Piedra branca, tá? Nós temos ao lado o nome do fungo, ou seja, a espécie do fungo que causa cada uma delas. E ao lado do nome da espécie, nós temos aqui a principal descrição. Então, vamos observar. Pitiríase vesicolor, causada pela Malacésia furfur, são manchas no tronco, braço e abdômen. Tinea nigra, causada pela Ortaeia werneck, são manchas marrons nas mãos e nos pés, na palma das mãos e na planta dos pés. Piedra negra é causada pela Piedraia ortae, são nódulos duros na haste do pelo, do cabelo. Piedra branca, causada pelo Trichosporum beigeli, são nódulos pastosos também na haste do pelo do cabelo. Essas micoses também podem ser cutâneas e subcutâneas, né? As cutâneas são chamadas de tinea, né? E são causadas por fungos dermatófitos, que são aqueles que infectam epiderme, cabelo e unha, tá? Essas tinhas são tinea do couro cabeludo, tinea do pé, tinea crural, que é da virilha, e tinea ungueal, da unha, que também é chamada de onicomicose. As micoses subcutâneas são causadas por fungos saprofíticos, ou seja, aqueles que se encontram abaixo da epiderme, né, que infectam abaixo da epiderme. O tipo de micose que nós temos nesse caso é a esporotricose, que é causada pelo fungo Sporotrix schenck, tá bom? Nessas imagens nós temos aqui pitiríase vesicolor, aqui uma tinea do couro cabeludo, uma tinea ungueal e aqui a esporotricose. Existem também as micoses sistêmicas, e nós temos como exemplo a histoplasmose, causada pelo Histoplasma capsulatum, que infecta pulmões e causa anemia, a blastomicose, que é causada pelo Blastomyces dermatitidis, que infecta pulmões e causa ulceração, e a criptococose, causada pelo Cryptococcus neoformans, que provoca uma lesão pulmonar e meningoencefálica. Entre as micoses oportunistas, nós temos a aspergilose, causada por algumas espécies do gênero Aspergillus, que afeta imunodeficientes, então provoca
problemas principalmente nos imunodeficientes. A pneumocistose, causada pelo Pneumocystis gyrovese, que também afeta os imunodeficientes. A candidíase, causada por algumas espécies do gênero Cândida, que causa uma infecção genital, uma DST, e também uma infecção oral. E a mucormicose, que provoca lesões no sistema nervoso central e lesões meningoencefálicas. A mucormicose não está com a espécie aí, porque na verdade são alguns tipos diferentes, ok? Em relação às micotoxinas, existem dois tipos. As aflatoxinas são aquelas produzidas pelo Aspergillus flavus, causam lesões e hemorragias hepáticas que podem levar ao câncer e são encontradas no amendoim, milho, castanha, semente de oleaginosas e feijão, ou seja, o fungo que produz as aflatoxinas, eles podem se proliferar nesse tipo de alimento citado aí. E a zearalelona, né, que é causada pelo fungo Fusarium graminearum, né? Causa aborto, nascimento de um natimorto, infertilidade ou feminização de machos. E o alimento onde o fungo se prolifera é especificamente no milho. Os capítulos 9 e 10 nós tratamos a respeito do reino protista. Lembrando que no capítulo 9 nós falamos a respeito das algas e no capítulo 10 nós falamos a respeito dos protozoários. Então é exatamente o capítulo 10 que não será cobrado, ou seja, a respeito dos protozoários, ok? Em relação às algas, são organismos eucariotos, fotoautotróficos, uni- e multicelulares. Vivem em ambientes aquáticos e terrestres úmidos e podem pertencer ao fitoplâncton ou ao fitobentos. Não têm tecidos verdadeiros, então possuem talos e se nutrem por absorção. Aqui nós temos os filos com as principais características de cada um dos filos. Filo crisófita. A parede celular é de celulose e apresenta escamas de sílica. Esse PC que vocês estão observando aqui foi uma abreviação de parede celular, ok, gente? O filo euglenófita não tem parede celular, apresenta uma película flexível e são unicelulares. O filo bacilariófita é o filo das diatomáceas, são unicelulares, apresentam carapaça de valvas e a parede celular é de pectina e sílica. O filo dinófita é o filo dos dinoflagelados, tem parede celular rígida, são os organismos que provocam as marés vermelhas e eles apresentam a característica de bioluminescência. Filo clorófita é o filo das algas verdes, que apresentam a parede celular de celulose. Tem clorofila, né, como seu pigmento fotossintetizante. O filo Phaeophyta é o filo das algas pardas, que apresentam, além da clorofila, principalmente a fucoxantina como pigmento fotossintetizante. E por último, o filo Rhodophyta, que é o filo das algas vermelhas. A parede celular é de celulose, agar e carragenano. São substâncias, né, agar e carragenano, utilizados industrialmente. Além da clorofila, apresentam a ficoeritrina como pigmento fotossintetizante. A reprodução assexuada é por divisão binária para as algas unicelulares, fragmentação e esporulação para as multicelulares. E sua reprodução sexuada diz respeito a 3 ciclos: ciclo aplobionte-aplonte,
ciclo aplobionte diplonte e ciclo diplobionte. Quem tiver dúvida em relação a esses ciclos, volta lá na videoaula do capítulo 9 e dá uma olhada nas imagens desses ciclos. As imagens são bem fáceis de compreender. Ou volta no seu livro, no capítulo 9, que tem imagens semelhantes, ok, galera? Em relação aos protozoários, eu vou comentar um pouquinho mais rápido, porque é exatamente esse conteúdo aqui que não será cobrado na atividade avaliativa. Então, os protozoários são eucariotos unicelulares e heterotróficos por ingestão, vivem isolados ou em colônias, podem estar livres ou associados, tá ok? A maioria é aquática, são aeróbios ou anaeróbios. Aqui nós temos também listados os filos com as principais características. Filo Rhizópoda é o filo das amebas, filo Ciliófora é o filo dos ciliados, filo Actinópoda é o filo dos radiolários e heliozoários, filo Foraminífera, filo dos foraminíferos, filo Apicomplexa é dos esporozoários e o filo Zoomastigófora é o filo dos flagelados. Formas de reprodução: assexuada, são várias: divisão binária, fissão múltipla, esporos, brotamento, esquizogonia e esporogonia. E a reprodução sexuada diz respeito apenas à conjugação nos paramécios. Então, mais uma vez relembrando, passamos rápido porque essa parte aqui é exatamente a parte que não será cobrada na atividade avaliativa. Depois, capítulo 11, protozooses, ou seja, doenças causadas por protozoários, tá? Então, essa parte sim vai ser cobrada. Flagelados, nós temos aí 3 exemplos de protozoose, tá? Tricomoníase, causada pelo Trichomonas vaginalis. Ele sobrevive 6 horas fora do corpo. É um protozoário que causa infecção urogenital. Nos homens é assintomática. Nas mulheres causa leucorreia de odor fétido. Leucorreia é um corrimento vaginal semelhante, né, ao aspecto leitoso. O tratamento é com metronidazol. Leishmaniose. Então, aqui nós temos 2 tipos, a visceral e a tegumentar. A leishmaniose visceral é causada pela Leishmania chagas, né? A saliva do inseto flebotomínio, Lutzomia longipalpis, né, é o que vai transmitir esse protozoário. Então, o inseto pica, a saliva, né, durante a picada penetra no organismo e esses protozoários causam lesões no fígado e no baço, causando a hepatoesplenomegalia, que é exatamente esse aumento do fígado, exatamente por conta da presença dos protozoários nas células do fígado. E a Leishmania brasiliensis causa a leishmaniose tegumentar, que é caracterizada por pápulas e úlceras cutâneas, né, nas partes superficiais, ok? Depois, doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, né? As fezes do barbeiro da espécie Triatoma infestans, elas penetram durante a picada. Então, o barbeiro pica a pessoa e elimina suas fezes. A pessoa, ao coçar a picada, faz com que essas fezes penetrem pelo local da picada. Então, o protozoário atinge a corrente sanguínea e chega até os órgãos, né? O local onde a picada ocorreu e, consequentemente, o protozoário penetrou é chamado de sinal de Romanin. Ocorre
um aumento dos linfonodos e principalmente afeta o coração, causando a cardiomegalia. Em relação aos protozoários ciliados, nós temos a balantidiose, que é causada pelo Balantidium coli, que causa disenteria e fezes com sangue. Disenteria é dor de barriga, tá ok, gente? Entre os sarcodíneos, nós temos a amebíase, que é causada pela entamoeba histolítica. Também causa diarreia. Essa diarreia tem muco e também apresenta fezes com sangue. Entre os esporozoários, temos a malária, que é causada por algumas espécies do gênero Plasmodium. A picada do mosquito Anopheles darlingi que vai fazer com que esse protozoário contamine os seres humanos. Eles rompem os hepatócitos, então esses protozoários, né, pela corrente sanguínea chegam ao fígado, penetram nos hepatócitos, que são as células do fígado, rompem esses hepatócitos e atingem as hemácias, e rompem também essas hemácias. O rompimento dessas hemácias causa febre e pode ocorrer aglutinação dessas hemácias. Ocorrendo essa aglutinação, o coágulo formado pela aglutinação, ele pode provocar sérias lesões porque ele atrapalha ou impede o fluxo sanguíneo. E temos também o exemplo da toxoplasmose, que é causada pelo Toxoplasma gondii, né? A gente se contamina, ou seja, os seres humanos se contaminam através de cistos presentes, principalmente nas fezes dos gatos, que são os hospedeiros definitivos, né? Então, a pessoa, ao ter contato ou ao manipular as fezes desses gatos, acabam tendo contato com esses cistos e se contaminando. Ele causa encefalite e também lesão do nervo óptico, ok? Bom, passei errado aqui, pessoal, desculpe, tá? A gente termina aqui, então, falamos do capítulo 8, do capítulo 9, do capítulo 10 e do capítulo 11. Lembrando que o capítulo 10 não será cobrado, ok? Lá no Google Class, vocês têm o roteirinho da aula com as atividades para que vocês façam. E durante o nosso horário de aula, eu estou disponível lá no Google Class também para tirar as dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, né, ao estarem estudando em outro horário e quiserem entrar em contato comigo, vocês podem me mandar e-mail a qualquer momento com as dúvidas, com os questionamentos também, que eu vou respondê-los, ok? No mais, gente, é isso. Estudem, se preparem para a atividade avaliativa. Não fiquem nervosos, não fiquem preocupados. Essa nossa aula de recapitulação deixa vocês preparados para fazer a atividade, tá bom? E vocês são completamente capazes de fazer essa atividade com de uma forma muito satisfatória, tá bom, gente? Fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem. Beijo no coração.